dia a todos. Bom, nossos irmãos, né, já responderam. Agora nós encarnados novamente, né? Bom dia a todos. Bom dia. Agora sim. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja realmente nos nossos corações, nesta manhã e todos os dias da nossa própria vida. Hoje nós trazemos uma proposta, vamos dizer assim, para a nossa profunda reflexão. Eu só peço para que quem está responsável pelo nosso irmão, então pode 5 minutos antes de encerrar meu tempo, por favor, porque muitas vezes nós vamos no empolgamento e atropelamos o tempo, e isso não pode acontecer. Então nós estamos vendo aqui nesse primeiro slide essa mão onde tem o coração. Né? Por que será nós colocamos esse coração no centro das nossas mãos? Porque nós vamos falar hoje, como o nosso irmão já anunciou, sobre a fluidoterapia espírita. E quando nós compomos as atividades da casa, não é as nossas mãos que vão realmente manipular essas energias. Nós entramos em contato com a espiritualidade amiga e fraterna através do nosso pensamento, angariamos aqueles recursos, como nós vamos ver na sequência, se o tempo permitir, de que maneira que isso acontece, e aí nós temos que alimentar com os nossos sentimentos, porque o que prevalece realmente são os nossos sentimentos de amor, que irá materializar toda essa energia, para que então nós possamos ofertar aquele nosso irmão ali que está à nossa frente para receber essas energias envolvido nessa essência de amor. E como é um órgão que realmente reproduz para nós esse sentimento. Nós estamos vendo aqui o formato desse coração, mas poeticamente falando. Porque nós sabemos que a nossa fisiologia, ela tem um coração que bombeia o sangue para o nosso organismo, a fim de que nós possamos continuar executando as nossas atividades no plano físico. Né? E o seu formato é bem diferente desse. Mas nós estamos falando para nós, na condição de seres imortais que somos. Então nós vamos falar dentro daquilo que nós estamos habituados a ver, e a simbologia da representação dos nossos sentimentos é esse coração. E nós estamos vendo que a energia está pulsando, e essa energia é que realmente mobiliza tudo. Às vezes nós, infelizmente, por estarmos aqui encarnados, esquecemos momentaneamente, em algumas situações, das potencialidades da qual nós somos dotados, e nós subestimamos a nossa potencialidade, inclusive a própria espiritualidade que nos assiste. Então nós vamos fazer para nós esse reaflorar da nossa consciência. Quando nós falamos reaflorar, é para que nós possamos relembrar, porque nós somos alunos dessa escola educandária chamada Terra, e para cá nós viemos matriculados na espiritualidade no momento em que nós estávamos fazendo a nossa reprogramação, nosso planejamento reencarnatório. Então ali nós fazemos a nossa matrícula, para que possamos então vir para cá. E nós viemos com a nossa bagagem espiritual das experiências passadas, porque nós não esquecemos definitivamente a nossa essência. Nós recebemos o esquecimento do passado para não interferir ou influenciar negativamente ou excessivamente na nossa atuação no momento desta encarnação. Mas Paulo de Tarso, ele diz que nós sabemos exatamente o fruto daquilo que nós já semeamos pelas nossas tendências naturais. Então, é o que? Reflexo das nossas experiências já vividas em outras encarnações.
E nós estamos vendo aqui que essa porta que nós estamos vendo ali com essa luneta dos nossos olhos representa exatamente isso. Toda a nossa bagagem vivenciada em outras existências e que momentaneamente está, vamos dizer assim, compactada no nosso computador mental, perispiritual, para que nós possamos então, neste momento em que aqui nos encontramos, reaprender novas lições, aprimorar aquelas que nós sabemos, sem a interferência exata daquilo que nós já vivenciamos. E quando nós vamos passar algo para alguém, seja material ou espiritual, essa transferência deve representar isso que nós estamos vendo aí no slide. Dotar, regar, envolver com o nosso sentimento, porque é isso que vai prevalecer para nós, tanto nesta quanto em futuras encarnações, porque nós estamos a caminho da nossa evolução espiritual. Então é um desafio que nós fazemos para nós mesmos, para que nós possamos desafiar a nossa própria capacidade para alavancar todos esses recursos que são necessários para a nossa evolução espiritual. Então essa imagem simboliza para nós a representação dos nossos atos na face da Terra, no interrelacionamento com os nossos semelhantes, seja no nosso laço consanguíneo, que é a nossa primeira sociedade, seja na nossa atividade de voluntariado nas casas espíritas ou em todos os segmentos religiosos, seja no nosso relacionamento de amizade fraterna ou no desempenho da nossa atividade profissional. Essa simbologia deve realmente prevalecer no nosso pensamento, nas nossas palavras e materializando-se nas nossas ações. Porque é exatamente isso que nós precisamos fazer para suplantar as nossas próprias limitações e dificuldades naturais da nossa evolução espiritual. E por que nós estamos falando tudo isso? Porque nós aqui encarnados estamos matriculados numa grande escola. Vamos dizer, por que nós falamos uma grande escola? Porque os nossos olhos materiais, eles estão captando somente a nossa imagem aqui, a nossa presença física neste palco do mundo que nós intitulamos de casas espíritas. Mas nós sabemos, meus queridos irmãos e irmãs de ideal, que nesta dimensão espiritual que está interligada conosco, nós temos o amparo da espiritualidade amiga e fraterna, há colônias espirituais que existem na crosta da terra para nos amparar, para nos auxiliar nas nossas próprias limitações, sejam materiais, morais ou espirituais. E aí então nós dizemos assim, através de Joana de Ângeles, que essa mensagem está contida lá no livro Vitória sobre a Depressão, lá no capítulo 20, ditado pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E diz assim para nós, olha só, a nossa universidade, o Centro Espírita, na sua condição de escola de educação de almas, quem são as almas? Nós, enquanto encarnados, de oficina. O nosso irmão disse aqui na abertura dos trabalhos que duas informações foram passadas. A atividade do grupo da prece que iniciou nesta casa e a retomada também do estudo sistematizado da doutrina espírita, que irá nos dotar do conhecimento necessário para melhor atuarmos nas nossas decisões aqui no plano físico. Então ela funciona como oficina realmente. E fora as outras tantas atividades que a casa desenvolve, materialmente falando. E também é o santuário no qual o amor se expande, porque é aqui que nós vamos realmente domar as nossas mais inclinações, conforme nos diz Kardec. Porque é dessa forma que nós seremos reconhecidos, como nos disse Jesus quando esteve aqui conosco. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem.
Ele afirmou. Então esta escola, esta universidade, ela também nos dá as ferramentas para desenvolver esse potencial, que muitas vezes encontra-se em estado latente no nosso ser, mas ele está em nós. Nós não podemos nos esquecer em nenhum momento dessa condição. E passa a constituir-nos o lugar ideal para aprendermos e servirmos, cooperando em favor da iluminação da nossa consciência e de todos aqueles que compõem esta tarefa, esta que está matriculado nesta universidade aqui na face da Terra. E da expansão, do bem em toda a terra. Ele não está dizendo aqui na cidade de Londrina, porque nós podemos estar hoje aqui, mas amanhã, pela atividade profissional, pela necessidade familiar, nós possamos ir para outra região. Então, expansão do bem em toda a terra. Em toda a terra, ele está dizendo, na humanidade inteira. Então, olha a grandeza do Pai, que nos concede a oportunidade de retomar as nossas tarefas que deixamos em outras oportunidades, que malbaratamos o tempo, que sufocamos esse sentimento. Então, quando nós falamos em fluidoterapia, tudo isso deve vir à tona na nossa mente e no nosso próprio sentimento. E quando nós tratamos especificamente de fluidoterapia, essa imagem que nós estamos vendo, refletida aí na tela, é exatamente isso que acontece. Os nossos olhos materiais não captam, não percebem essas energias. Semelhantemente a isso que nós estamos vendo aqui na iluminação da energia elétrica, nós não estamos vendo o processo dela que está contido no próprio universo. Mas ela existe porque ela é uma energia material que nos fornece o efeito daquela ação, que é a causa primordial. E nós temos o seu efeito refletido iluminando o nosso espaço físico. Nós vamos ver o reflexo dessas energias quando nós alinhamos, ativamos e harmonizamos nosso centro de força, sentimos a captação desse equilíbrio interior, porque é isso que nós fazemos, porque infelizmente nós ainda não aprendemos verdadeiramente a exercitar o sentimento de amor. E é só por causa disso que nós conflitamos, porque deixamos o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo falar mais alto. E o que Jesus veio ensinar para nós há mais de 2000 anos, quando ele teve que se revestir de uma roupagem física, descendo dos páramos da glória espiritual, vindo para esta condição densa que é o planeta Terra ainda, e para dizer para nós que devemos realmente exercitar esse sentimento. E é tudo isso que nós temos que visualizar, viajar no tempo e pensar em Jesus, lembrar dele como nosso irmão, como nosso mestre, porque ele é o mestre verdadeiro, porque ele não só falou como nós aqui presentes, porque nós todos que estamos reencarnados no plano físico, com exceção de alguns que vêm em caráter missionário, mas nós ainda trazemos as nossas imperfeições para que possamos ajustar, alinhar a lei de amor. É só isso que nós precisamos fazer. Mas nós complicamos tanto, e aí nós acarretamos para o nosso corpo físico muitas vezes aquela enfermidade que está ali apenas na matriz perispiritual, que ela pode manifestar ou não de acordo com a nossa própria atuação no plano físico. E aí nós recorremos à fluidoterapia. E essas energias concentradas, elas vão atuar não só no nosso corpo perispiritual, como em todo o plexo da nossa constituição física.
E é isso que nós vamos trocar ideia nesta manhã. Nós vamos até o ponto do nosso horário. E depois nós, numa outra oportunidade, podemos dar continuidade. Nós estamos vendo essa porta. E no centro dessa porta nós estamos percebendo o próprio universo. Isso caracteriza para nós que nós estamos estagiando neste plano físico, pela necessidade da nossa evolução espiritual. Mas a nossa casa é aquilo que nós estamos vislumbrando atrás dessa porta, que é o plano espiritual. É essa dimensão que nos está interligado conosco. Muitas vezes, erroneamente, nós falamos assim, o mundo espiritual e o plano físico. Não, ele não está distante, ele está interligado. Nós vivenciamos essa dualidade, ou seja, nós manifestamos esses nossos sentimentos e vivemos essa duplicidade, porque nós somos seres habitantes do mundo espiritual, momentaneamente reencarnados no plano corpóreo. Então, essa condição nós também não podemos nos esquecer. E nós sabemos que nós vamos ter que prestar conta um dia perante Deus e a nossa consciência. Aqui nós estamos vendo a imagem de Jesus, porque na nossa visualização física, que tudo nós fazemos de concreto, para que nós possamos realmente absorver todas as lições, nós não temos a imagem de Jesus, de Deus, não é verdade? Nós sabemos que Ele é o nosso Pai maior, nosso Criador, que somos todos filhos dele. Mas nós temos um filho que nós podemos visualizar a sua imagem, que representa a nós perante a humanidade inteira, o nosso Pai, porque Ele mesmo disse, eu sou um com o Pai e um Pai um comigo. Não é assim que Jesus falava? Então, Ele é o nosso representante maior perante o Pai. Então, nós vamos ter que prestar conta das nossas ações. Aqui, é como nós falamos, nós estamos matriculados nessa grande escola da vida. E quando nós concluirmos a nossa educação, nós vamos fazer a grande prova. E essa grande prova é perante a nossa consciência e o Pai. Então, isso nós também não podemos esquecer. Porque ninguém vem para cá aleatoriamente, simplesmente para passeio, fazer turismo no plano terrestre. Nós não temos essa ilusão. Nós sabemos que viemos com tarefas definidas. E por falar em tarefas definidas, esse era o tema que nós havíamos escolhido anteriormente. Trabalhamos o tema escolha das provas, mas ao chegarmos aqui nesta casa, fomos localizar, não encontramos. E esse tema eu já havia preparado há algum tempo, porque em 2013 é que nós trouxemos para a nossa troca de experiência aqui nesta casa. E nós já estávamos há algum tempo trabalhando esse tema novamente. E aí então, aqui, onde o nosso irmão está, nós vamos procurar a escolha das provas. E cadê? Não achamos. Então, aí, nós recebemos a intuição de que deveríamos trazer, então, para a nossa reflexão a fluidoterapia espírita. E é por isso que nós estamos fazendo a abordagem desse tema. E nós sabemos que o caminho da evolução é solitário. É solitário, não na condição de seres imortais que somos sendo recebidos no seio de uma família. Mas eu digo solitário na conquista das virtudes. Porque é um patrimônio que nós não conseguimos transferi-la como nós fazemos com os bens materiais. Que nós podemos doar, inclusive para quem nós quisermos, até mesmo fora do laço consanguíneo, até mesmo para instituições. E eu dou um testemunho para os senhores aqui muito importante, e que nós possamos continuar vibrando positivamente pela humanidade. O nosso irmão Braz, quem conhece, ele pertenceu ao grupo público do nosso lar, da quarta-feira, às 18h30, e ele é originário lá de Nascença, na terra natal dele, IEP.
E ele foi para IEP com a intenção de preparar uma casa espírita, porque lá não tem. E como ele é filho da terra, ele se dirigiu para lá. Encontrou muita dificuldade, logicamente, e estava em dezembro praticamente para desistir dessa sua aspiração. E no almoço que houve lá no CEAME, ele comentou esse fato. E naquela plateia, nada por acaso, nós sabemos disso, estava uma pessoa que ela é de IEP, nasceu em IEP, mas ele é um empresário que hoje atua lá em Bela Vista do Paraíso e está fazendo um loteamento em IEP. E quando ele tomou conhecimento disso, dirigiu-se ao Brás e disse para ele que ficasse tranquilo, que já estava destinado para a Casa Espírita um dos terrenos que ele estava loteando. Veja só, meus queridos irmãos, quanta beleza existe, quanto amparo, isto para dizer para nós, materialmente falando, da assistência e do amparo da espiritualidade amiga e fraterna que nós tanto subestimamos. Tanto subestimamos. Então é nessa condição que nós falamos, nesse angariar das virtudes, que a traça não rói, a ferrugem não consome, o ladrão não rouba, são conquistas individuais, porque cada um de nós é que vai conquistando essas virtudes. E por essa razão, e no momento de passar esse portal que nós chamamos morte, porque é a morte do corpo físico, porque nós nos libertamos da matéria e voltamos para a nossa casa. Essa volta também é solitária. Por isso nós estamos vendo aí nessa imagem, o caminhar dessa volta para a nossa casa. Nós não juntamos assim e falamos, olha, vamos desencarnar coletivamente, apesar de que na situação das provas coletivas, o desencarne é coletivo, mas cada um vai para a sua região de acordo com o seu estágio de evolução espiritual. Né? Todos nós já sabemos disso. Então, esta condição também não podemos esquecer. E nós sabemos que todos os recursos que são provenientes do passe, ele tem como objetivo primordial ajudar. Quando nós falamos ajudar, é ofertar àquele irmão a possibilidade dele se ajudar a si próprio. Por quê? Jamais deve criar muletas psicológicas ou gerar dependência. Nós sempre ouvimos falar no nosso meio o passe, não ouvimos falar? Exatamente isso, não criar essa condição. São recursos que possam auxiliar a pessoa a se fortalecer e ela fazer o processo da sua própria transformação. Esse é, na verdade, a maior condição que essas energias nos oferecem. E os estudos que nós realizamos, né, eles foram baseados nas obras kardecianas e as subsidiárias idôneas, porque nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que nós lemos, porque nós podemos até ler para conhecer e saber, mas não para trazer para compartilhar uns com os outros, que seja apenas para a nossa biblioteca do conhecimento, né? Que se baseia também no Pentateuco kardeciano, para que todos nós possamos, com base no bom senso do Kardec, que foi considerado por Camille Flammarion, ali na sua homenagem à beira do túmulo de Kardec, como o maior bom senso encarnado. E é isso que nós temos que nos agarrar a isso, para podermos refletir sobre tudo aquilo que ouvimos e lemos e tirar as nossas conclusões por tudo aquilo da bagagem espiritual que nós já somos dotados, porque nós falamos que não estamos aqui pela primeira vez e trazemos as experiências do passado, por mais que ele esteja compactado no nosso arquivo perispiritual. Então, tudo isso possa realmente fazer-nos com que busquemos cada vez mais o esclarecimento necessário para melhor compreendermos o verdadeiro sentido da nossa existência na face da Terra.
Essa é a nossa finalidade maior. E nós vamos fornecer a bibliografia dessa fonte de pesquisa para que nós possamos também ir lá pesquisar com muito mais tempo, porque no período de 30 a 45 minutos não é suficiente para melhor compreendermos tudo aquilo que a espiritualidade nos transmite através da psicografia dos nossos irmãos médios. Então nós vemos aqui essa Bárbara Brenan, no livro Mãos de Luz, ela fala sobre tudo isso cientificamente, diante da própria ciência, porque ela é uma cientista pesquisadora. Então, nesse livro, ela nos dá uma visão macro de tudo aquilo que ocorre, enfocando para nós a parte espiritual. Então, é importante. E Jacó de Mello, logicamente, que não poderíamos deixar de lado nessa pesquisa. Então, o livro dele, Eu Passo, Seu Estudo, Suas Técnicas, Suas Práticas. E a Gênese, que é uma obra da codificação, lá no capítulo 19, Edição da Fé. No livro Invisível, de Leon Denis, Opinião Espírita, através de André Luiz, Jorge Andréa, que ele compõe a Associação Médico Espírita de São Paulo, no seu livro Forças Sexuais da Alma, no tema Perispírito ou Psicossoma. E também é o livro dos médios, da codificação, no item Laboratório do Mundo Espiritual. Também aqui no livro Depois da Morte, de Leon Denis, A Vontade e os Fluidos. E também aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, da série André Luiz, Desdobramento em Serviço. E o Micaelos, no livro dele, Magnetismo Espiritual, editado pela Fé. Também do Leon Denis, No Invisível, da série André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, Missionário da Luz, Ação e Reação, No Mundo Maior, Nos Domínios da Mediunidade, e de Arthur Guiton, Fisiologia Humana, porque nós temos que, falando em fluidoterapia, nós temos que entender também o funcionamento dessa fisiologia humana e sabermos como que tudo isso se processa. Então aí vai a fonte de pesquisa para aquele que almeja se aprofundar muito mais em todas as condições e situações que nos envolvem diretamente. Porque tudo aquilo que nós falamos envolve-nos como seres imortais que somos, atuando momentaneamente no mundo corpóreo. E aí nós vemos então aqui uma pergunta que está contida lá na questão 98 do livro O Consolador de Emmanuel. Ele diz, a pergunta é a seguinte: nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? E Emmanuel responde o seguinte: ele faz a comparação entre o passe e a transfusão de sangue. Olha a sabedoria de Emmanuel. Ele faz a comparação. E olha só, que na condição da transfusão de sangue, ela renova as forças físicas de alguém debilitado. Na transfusão fluídica do passe, é uma transfusão de energias psíquicas que vai renovar as energias em outra dimensão, em nível mais profundo, que é o nível fluídico, e que nem nós, na condição de habitantes do mundo de provas e expiações, vislumbrando o mundo de regeneração, ainda não temos a ciência exata, plena, clara, esclarecida do processo que ocorre daquilo que os nossos olhos materiais não conseguem perceber ainda. Porque não é nos permitido desvendar muitas coisas. E essa tarefa nós ainda não temos a real compreensão de tudo que acontece. Por isso que ele está dizendo, acontece essas energias em nível da dimensão espiritual.
E a diferença, essa imagem para reproduzir para nós simbolicamente o laboratório dessa dimensão espiritual, de onde emana essas energias para que possamos transmitir aos nossos irmãos. Então a diferença é que enquanto as energias físicas manipuladas na região da medicina oficial da Terra, claro, na condição da reestruturação e reabilitar a saúde física na nossa organização física, são limitadas. Nós sabemos disso, porque há ainda no nosso plano físico doenças ditas incuráveis que a medicina oficial ainda não encontrou a cura, mas que os cientistas da área da saúde se dedicam para essa descoberta. Nós sabemos disso, né? Mas nós sabemos que as energias psíquicas são ilimitadas, porque elas provêm desse reservatório ilimitado das forças espirituais, e que representa simbolicamente nesse portal que nós estamos vendo aí na Terra, porque vem da nossa casa, é da nossa casa, meus queridos irmãos. E nós ainda duvidamos, não é assim? Infelizmente nós ainda duvidamos, mas é a nossa realidade. E aí nós vemos então que o passe espírita, ou fluidoterapia, como também é conhecida no nosso meio, é essa transfusão de uma certa quantidade de energias fluídicas, vitais, psíquicas, né, ou espirituais, porque pelo nosso pensamento, seja onde alguém, ente querido amigo, esteja, nós podemos enviar a ele a vibração. Alguém aqui na plateia tem dúvida disso? Sim ou não? Nossa, os nossos irmãos desencarnados estão mais rápido que nós encarnados. Sim ou não? Sim, logicamente. Basta eu pensar, eu interligo, porque o nosso pensamento tem a velocidade superior que a velocidade da luz. É superior. E nós ainda duvidamos dessa nossa potencialidade. E nós podemos fazer isso. Por que então existem os atendimentos espirituais a longa distância? Se a medicina não tivesse já comprovado isso nas obras de André Luiz, que vem sendo confirmado pela própria área da ciência oficial do nosso plano físico, imagina então nós duvidarmos dessa condição, não é mesmo? Então não haveria para nós essas possibilidades se não houvesse o conhecimento de que nós podemos fazer essas irradiações mentais a longa distância. Se não o nosso ente querido que partiu por não vê-los mais aqui no plano físico, nós não teríamos então a possibilidade de entrar em contato com eles e ele nos visitar e nós também visitá-los através do desdobramento do sono físico, porque isso acontece. Então aí, utilizando-se a imposição das mãos com o propósito de atuar em nível perispiritual, usado ensinado por Jesus. Porque se nós formos lá no passado, nós vamos ver Jesus atuar dessa forma, sendo que ele nem precisava, mas como nós que estamos ainda na condição de espíritos, né? Alma enquanto encarnada, mas com as nossas próprias limitações, precisamos da materialização das coisas, porque nós não conseguimos absorver nenhum abstrato se não fizermos a comparação com o concreto, não é assim? Então, por essa razão, unicamente ele utilizava a imposição das mãos para que nós pudéssemos aprender também. E lá nos domínios da mediunidade, André Luiz ele define o seguinte: o passe, uma transfusão de energias alterando o campo celular. É o que nós estamos vendo aqui. Alterando o campo celular, porque nós recebemos essa
de força que nós estamos vendo circular aqui, essas energias. E que estão interligados aos nossos plexos que compõem o nosso sistema endócrino. Isso deve ficar muito claro na nossa mente, para que na hora que nós adentrarmos a Câmara de Passe, nós termos essa consciência, visualizar a espiritualidade que trabalha ali, amparando e assistindo cada médium passista, porque ele também doa a sua própria energia fluídica, a sua vitalidade bem espiritual por isso nós vimos lá, é uma transfusão psíquica, porque o médium da mesma forma está fazendo a sua doação. Então vai alterar o campo celular. Se nós temos fé, se compõe a vontade e o nosso merecimento, a cura se processa na nossa constituição física. Nós temos que saber disso. Não sou eu, Rose, que está falando, afirmando isso. É aquilo que nós encontramos na fonte inesgotável das lições do nosso Divino Mestre Jesus, psicografado pelos nossos irmãos idôneos, e que André Luiz já vive no plano espiritual há muito tempo. E aqui nós estamos vendo nessa imagem a irradiação do nosso centro de força. Agora eu já preocupei coragem, porque tem muita coisa nesse imagem. Então aí nós vamos lá em Opinião Espírita, lá no capítulo 5.5, que essa energia é o equilíbrio ideal da nossa mente em apoio eficaz a todos os tratamentos médicos ao qual nós estamos nos submetendo naquele momento em que tomamos a decisão de fazer o tratamento da fluidoterapia. Em momento algum nós prometemos cura a quem quer que seja, porque não depende de nós. Não depende de nós. Nós doamos as energias e aí a pessoa também se ajuda, como nós vimos lá naquele primeiro slide. É o antídoto para que nós possamos utilizar a nosso próprio benefício. Nós, quando nós nos consideramos paciente, espiritualmente falando. Então ele auxilia como esse reequilíbrio dos nossos centros de força, porque quando a doença afeta a nossa constituição física, o meu corpo perispiritual ele está lesado pelas minhas ações de outras encarnações ou ainda desta. Naquele livro Médico Jesus do De Luca, eu já disse isso algumas vezes. Ele lá diz assim que quando a doença afeta-nos fisicamente, é para nos dizer, olha, você está na estrada errada. É como se nós estivéssemos indo para uma localidade que nós desconhecemos, estamos indo pela primeira vez, não temos GPS, não temos mapa. Apenas temos a informação. E aí nós erramos. Vamos dizer que tomamos uma outra estrada. Nós, literalmente falando, não temos que retornar e retomar a estrada do ponto de partida. É exatamente isso que ele está dizendo para nós. Olha, dá uma parada. Pensa, reveja toda a sua vida. Faça um diagnóstico, um panorama, sem nos preocuparmos se cometemos erro, porque erra quem procura acertar. Se não for assim, quem de nós vai aprender? Se tivermos medo de errar, nós não vamos dar um passo na frente. Então é o que ele está dizendo para nós, é um amparo, um auxílio eficaz. E aí nós vamos nos reportar um pouquinho a Jesus, que quando nós o intitulamos de modelo e guia, o que nós temos que fazer? Seguir, não é assim? Seguir as orientações do nosso guia, do nosso modelo. E ele é um modelo perfeito. Então, estimuladas, né, pela força invisível, como falamos já, porque os nossos olhos materiais não conseguem captar tudo o que está acontecendo ao nosso redor na dimensão espiritual. Né? Jesus via e transmitia, as células se refaziam, restauravam
restaurando o organismo em carência. Esse é Jesus, né? E aí, nós vemos também de que, com o auxílio do nosso Mestre, que foi o único ser perfeito que habitou no nosso meio, os alienados mentais eram trazidos de volta à lucidez e os obsedados recobravam a ordem psíquica em face dos espíritos que nós intitulamos de obsessores, né, que o maltratavam, ligados pela simbiose da sintonia espiritual. Porque é exatamente isso que acontece, nós permitimos. Né? E Jesus, meus queridos irmãos, em momento algum do seu messianato, ele contrariou as leis divinas. Ele fazia processar as curas, porque ele conhecia o passado daqueles que o buscavam, favorecendo-os de acordo com o merecimento de cada um. Porque inclusive a mulher hemorroíça, que há 12 anos ela vinha sofrendo de hemorragia, e quando ela soube que Jesus ia estar naquela cidade para fazer as suas pregações, ela então se mobilizou de todas as maneiras e foi lá. Subiu ao monte onde Jesus estava e tocou nas suas vestes, porque ela tinha uma fé incomensurável, inquebrantável, e ela acreditava que bastava tocar nas vestes de Jesus, ela estaria curada. A fé. Por isso Jesus dizia: a tua fé te curou, vai e não voltes a cometer os mesmos desatinos, porque aí tu volta de novo. Então aí ele conhecia realmente o histórico espiritual de cada um. Já havia percebido que houve a depuração, porque ela era resignada e a sua fé era inquebrantável. E quando Jesus pergunta quem lhe tocou, não foi porque ele não sabia, mas para que os chamasse a atenção os apóstolos. E ela, muito preocupada, diz: fui eu. E aí ele diz para ela: a tua fé te curou. Porque bastou a energia fluídica de Jesus. Na hora que ela toca as vestes de Jesus, que ela acredita na cura, ela realmente recebe. Porque ela já havia conquistado o mérito e resgatado o seu mérito no passado, certamente. E é de notar-se que, ao propiciar alívio para as dores físicas, olha só, Jesus costumava concitar, né, convidar os beneficiados à renovação moral. É o que nós estamos fazendo aqui. E é o que nós fazemos quando nós nos candidatamos aos estudos sistematizados da doutrina espírita. Nós vamos nos esclarecendo e nós vamos encontrando as ferramentas para que nós possamos alinhar os nossos sentimentos a essa lei de amor. Né? E aí ele dizia assim: para a libertação dos débitos que nós contraímos pela nossa imaturidade espiritual, né? Para que coisas piores não nos advenham, ensinando-nos assim a correlação que existe entre as nossas condições morais e físicas. E assim, meus queridos irmãos, nós possamos, neste momento, entrelaçar os nossos pensamentos, unir os nossos ideais, alçar voo rumo à espiritualidade amiga e fraterna que nos assiste, que nos ampara, que nos fortalece, que nos induz, que nos estimula para a senda do bem. E possamos agradecer ao Pai pela dádiva da nossa existência, pelo repouso da noite que passou e a oportunidade que nos concede de mais um dia de vida na face da terra, para que
possamos desempenhar as tarefas que nos competem, seja onde nós nos encontramos. Agradecer esta casa de oração, a equipe espiritual que a ela se compõe, a mentora espiritual Meimei, a todos os nossos guias e mentores espirituais, aos nossos familiares, e rogar, como eternos pedintes que somos, aprendizes do Evangelho de Jesus, para que esta equipe amorosa visite os nossos lares, levando também essas pérolas de luz para a harmonização e a tranquilidade do nosso ambiente doméstico, na convivência diária dos nossos entes queridos no reduto doméstico. E é com esse sentimento também que rogamos por todos os nossos irmãos acolhidos aqui no lar das vovozinhas, dos vovozinhos, dos lares vizinhos circunvizinhos a esta casa, de todo o movimento espírita mundialmente falando, de todas as casas de oração, de todas as religiões que conduz o ser humano para a cena do bem. Vamos mentalizar também essa humanidade inteira, os que sofrem e os que promovem a dor e o sofrimento no coração dos seus irmãos. E com todas essas nossas boas intenções, pedimos para que Jesus esteja sempre conosco, dando-nos as mãos para não fraquejar na estrada da própria evolução espiritual. E assim, mestre querido, nós te agradecemos por esta doutrina consoladora que nos esclarece, nos conforta e nos permite as ferramentas de utilizar os ingredientes para o nosso próprio benefício e também possamos estender as nossas mãos e agasalhar o nosso irmão. Que a sua paz, a sua luz e o seu amor perdure nas nossas almas e nos nossos corações agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.